Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. O presidente do STF, Luiz Fux, marcou para o dia 14 de abril o julgamento no plenário do Supremo do recurso da PGR contra a decisão de Edson Fachin que anulou as condenações de Lula na Lava Jato. Na mesma sessão, os ministros vão deliberar se a perda de objeto do habeas corpus de Lula, que aponta a suspeição de Sérgio Moro no caso do triplex. No início do mês, Fachin decidiu que o HC estava prejudicado com sua decisão, mas a segunda turma retomou o julgamento e anteontem concluiu pela parcialidade do ex-juiz. Os ministros devem discutir, no entanto, se a perda do objeto, caso confirmada, desfaz a suspeição. A defesa de Lula também recorreu para manter válido o julgamento da suspeição. O caso está pronto para julgamento desde a semana passada, mas Fux decidiu não pautar o caso nas sessões de ontem e hoje. Na semana que vem, não haverá sessões no plenário em razão do feriado da Semana Santa. E aí, Fios, a sua expectativa? O caso agora, depois da decisão do ministro Fachin, desse julgamento na segunda turma, vai ao plenário do Supremo. Fios, o que esperar? Olha, não dá para saber o que esperar, né, com o Supremo Tribunal Federal, nunca dá. Né? O que a gente sabe é que o Supremo Tribunal Federal está sempre olhando pela janela, né? Está sempre vendo ali se dá para emplacar uma coreografia A, B ou C, ou se é melhor não. Né? E no habeas corpus preventivo do Lula, em abril de 2018, o STF olhou pela janela, viu o Brasil inundando as ruas, consciente, né, de que o ladrão podia ganhar uma licença para não cumprir a pena, e o STF recusou ali, dividido, desculpe, o habeas corpus. Agora a gente vai ver, quer dizer, o que a gente assistiu foi primeiro o ministro Luiz Edson Fachin resolvendo individualmente perpetrar um atentado contra a justiça brasileira. Ele disse que não valeu nada. Ele disse que a 13ª vara não tinha competência e, portanto, o TRF4, que confirmou e até ampliou penas, também estava maluco, né? Estava aprovando uma coisa de uma decisão fora do foro apropriado. Depois o STJ também enlouqueceu, tudo isso segundo o Fachin, né? Também enlouqueceu e sancionou, e depois o próprio STF. Aí o Fachin foi lá sozinho e melou esse jogo todo. É esse tipo de revisão que a gente espera. O plenário é isso, o plenário vai dizer que cada ministro pode atentar contra a justiça brasileira toda, inventando que o Lula é um santo homem. É isso que a gente vai ver em relação a esta decisão do Fachin e em relação a não menos aberrativa decisão da segunda turma sobre a suspeição do juiz Sérgio Moro. Oceana. O efeito cascata disso vai ser devastador em vários processos, né, Vitor? A gente vai ver uma série aí... eu não sei nem o que a gente vai ver, na verdade, porque é uma caixa de surpresa, né? Cada ministro é uma caixinha de surpresa. As decisões das turmas também, a gente não sabe o que vem, a gente não sabe nem se a gente tem, na verdade, uma Constituição, porque ela é aí vilipendiada quase toda semana. E eu estava lendo na revista Oeste essa semana que agora pelo menos 6 réus da Operação Lava Jato já preparam aí pedidos de habeas corpus para que o ministro Fachin declare exatamente a 13ª Vara Federal de Curitiba incompetente para julgá-los, né? Agora a gente vai ver entre esses réus aí Eduardo Cunha, governador Sérgio Cabral e o ex-senador Gim Margello. Ou seja, vai ser um efeito devastador se realmente essa porta contra a Lava Jato ela for escancarada. Ainda tem os bilhões que a Lava Jato devolveu para os cofres públicos, né? O que serão feitos desses bilhões que foram devolvidos com acordos com a Lava Jato, de empresários e políticos corruptos. Infelizmente, Vitor, o Brasil, eu acho que no ano de 2021 não vai ser só a pandemia que vai alcançar aí um momento trágico na nossa história. A morte da Lava Jato de uma maneira muito obscena, essa é a palavra, e aí com o aval do Supremo Tribunal Federal vai deixar uma marca
muito sentida para o brasileiro que, durante alguns anos, acostumou ou reacostumou, não sei, de acreditar nas instituições, né? A doutora Tameia Danelon, na entrevista com o nosso mestre Augusto Nunes, no Direto ao Ponto, ela disse isso. Durante alguns anos, a população voltou a acreditar nas instituições, nas instituições policiais, nas esferas judiciais. E isso tudo aí, esse efeito cascata que está acontecendo aí diante dos nossos olhos, com a bênção de juízes e ministros em réus corruptos, políticos, empresários, vai deixar uma mancha na nossa história em relação à luta contra a corrupção e o banho de justiça que nós acostumamos a ver durante um tempo e parece que a gente estava só sonhando e agora a gente vai acordar para a nossa realidade. Augusto. Olha, eu vi pessoas desencantadas aí com o que houve no Supremo por toda parte. Por toda parte foi um baque no Brasil decente, né? No Brasil que acreditou e acredita que é possível, sim, fazer valer o artigo da Constituição que diz que todos são iguais perante a lei. Ninguém é mais igual que os outros, como tem sido tratado o Lula pelo Supremo. O Supremo se transformou num foco de perturbações institucionais aí, jurídicas. E o Edson Fachin, eu ainda estou tentando entender a decisão dele, porque ele foi que começou com esse negócio aí. Sabe, na medida que ele devolveu, anulou as condenações e passou para Brasília, o que corria muito bem em Curitiba, ele criou uma confusão gigantesca que eu espero que o plenário tenha o bom senso de evitar que vire, que tenha esse efeito cascata. Esse efeito cascata. Porque é o seguinte, olha a última argumentação as argumentações do Fachin. Primeiro, não era juiz natural. O pessoal lá de Curitiba não tinha juiz natural. É Brasília. Por que Brasília? Se estava em um apartamento do Guarujá até segunda ordem, o Guarujá fica em São Paulo. Foi para Brasília. Mas ele alegou que ele estava seguindo a jurisprudência, porque que estava com o tempo foi se impondo essa tese de que não tem que tirar, que não é caso ligado ao Petrolão, não é, né? O Léo Pinheiro não tem nada a ver com as mamatas da Petrobras. Não é ligado a isso, então precisa sair de lá. Aí ele inventou a jurisprudência numa turma. A jurisprudência surge quando um tribunal decide constantemente em determinada direção, então pronto. É aquilo que vai agora. Não é uma turma. A segunda turma, ela é circunstancialmente dominada agora por 3 ministros, né? O Gilmar Mendes, que é o líder da bancada, o Lewandowski, que é um velho capacho, e a Carmen Lúcia convertida agora ao que é de pior, né? Ela está piorando, ela está fazendo um bonito trabalho para piorar a biografia, mas não se cria jurisprudência em turma. Eu acho que é isso que deve ser levado em conta pelo presidente Luiz Fux. Diga, Zé. Olha, esse julgamento será histórico pela, vamos dizer assim, pela postura explícita de um tribunal superior aqui em Brasília, que sempre foi considerado político, mas agora escancara e vai a cenas de demonstrações explícitas de posicionamentos políticos. A tendência, Augusto, não é boa, viu? Porque já sai lá da segunda turma, por exemplo, com 4 votos, né? Os 3 que votaram a favor aí da absolvição não, do cancelamento do juiz Sérgio Moro, mas o Fachin, evidentemente, se a decisão é dele, ele vota a favor. Com mais Dias Toffoli tem 5 votos, então só 1 voto entre os outros ministros, então há uma forte tendência de manutenção da decisão de Edson Fachin. Agora, veja bem, a insegurança jurídica é tão grande no Supremo que é possível, regimentalmente não há esta indicação, mas é possível que o plenário do Supremo Tribunal Federal decida votar
ou votar de novo o que já decidiu a segunda turma e dizer, não, o Moro não é parcial, não tem nada disso. Então, tudo é possível quando cai ali no plenário do Supremo Tribunal Federal, para se ter uma ideia da insegurança jurídica e da incerteza. E eu não estou falando aqui da incerteza de voto. Isso sempre foi dúvida, né? A gente diz que não sabe o que sai. Isso antigamente, antes da medicina mais moderna, de ultrassom, né? De uma barriga de mulher, não sabe se é homem ou mulher, ou de uma cabeça de juiz. Então, agora, a gente não sabe nem como será o julgamento, porque o julgamento de cada juiz, isso aí é uma definição dele próprio, que envolve caráter, envolve conhecimento jurídico, né? Envolve tudo isso. Mas agora a gente não sabe nem como será votado. É possível que o plenário do Supremo, que é a corte mais alta do país, com os 11 ministros, decida, inclusive, julgar de novo o que já foi definido pela segunda turma. Lembrando que a segunda turma definiu só o caso do triplex, né? Ainda existem outra condenação, que é o caso do sítio de Atibaia, e outros 2 processos em andamento, que é o caso 2 relativos ali ao Instituto Lula, né? E o plenário do Supremo, se decidir, é sobre os 4 processos, porque o Edson Fachin deu uma canetada anulando ou voltando à estaca zero 4 processos contra o ex-presidente Lula. Eu digo o seguinte, não existe na vida a tecla desver. Ninguém vai dizer que volta o dinheiro que foi devolvido, a volta dos que não foram. É dinheiro roubado, ninguém devolve um dinheiro que não foi roubado. E há confissões. Então, tudo isso está lá gritando, as provas estão gritando nos autos durante todo o processo. Foi uma defesa jurídica, uma defesa pegando ali pontinhos aqui, pontinhos ali e levando para o Supremo, que votou de forma política. Então, aguardar dia 14, mais um dia de tensão, para ver o que os senhores togados decidem sobre uma operação muito importante, que foi a Operação Lava Jato.